Vamos conversar um pouco sobre esse texto. Na palavra de Deus nós temos textos que são simples de compreender, são de fácil interpretação. Tem aqueles que são medianos, tem aqueles que são um pouco mais difíceis, e tem textos como esse, que são bem difíceis. Então hoje nós vamos conversar sobre um texto onde a maioria dos pregadores acabam errando na interpretação, acabam se equivocando. Eu já vi teólogos assim, renomados, eu diria, também acabando se desvirtuando na proposta desse texto. Então é importante que você esteja com os ouvidos bem abertos e com a sua mente bem atenta, para que você não perca, e não acabe também não compreendendo o que esse texto, que parece ser tão simples, mas não é, quer nos ensinar. Amém? Está atento ou não? Como é que está aí? Está meio com sonão? Como é que está? Se tiver, tome uma água ali, dê um... E vamos para o texto. Esse texto, ele parece ser simples, mas se eu tratar ele da forma como ele aparece, eu acabo sendo simplório e não simples. Então, parece ser o seguinte: o que nós devemos fazer para nós termos a vida eterna? Nós devemos ser como o bom samaritano que foi lá e cuidou daquele homem que estava caído. Quando nós olhamos de longe para esse texto, parece que é isso que ele está nos falando. Mas a verdade é que ele não está nos falando isso. E nós erramos quando nós somos simplórios e não simples, ao tratar com esse texto. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar e compreender é que existe uma pergunta muito importante nele. A pergunta que nós temos de início do texto, a pergunta que leva a parábola, e a parábola só existe também por causa dessa pergunta, é justamente a pergunta feita pelo homem, intérprete da lei, que buscou pôr Jesus à prova, perguntando: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual é a pergunta? Sobre o que diz respeito a essa pergunta? Sobre a vida eterna. Esse homem, ainda que ele tivesse uma intenção de provar a Jesus, ele trouxe para Jesus uma pergunta muito importante para todos nós. Uma pergunta que todas as pessoas deveriam um dia fazer: o que eu preciso fazer para que eu tenha a vida eterna? Até porque a vida aqui vai terminar uma hora ou outra. Nós nunca sabemos quem é o da vez, não é verdade? Mas nós deduzimos, você deduz, e eu deduzo, que a minha vida ainda tem muitos anos pela frente, que eu vou ficar velhinho, vou ter lá meus netinhos, e a gente deduz isso. Mas a gente só deduz, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã. Então essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente para todas, e não deve ser uma pergunta de prova, mas uma pergunta sincera, real, e deveria ter sido projetada, nascida em um coração sincero, não um coração disposto a provar o Senhor. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço? Jesus rebate, a pergunta. Ele pergunta com outra pergunta. E ele diz assim: o que está escrito na lei? Porque aquele homem era um conhecedor na lei. Ele conhecia. E ele conhecia tanto a lei que ele respondeu certo a Jesus. E ele diz o seguinte: então, primeiro Jesus fala: o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu. Ele trouxe 2 versículos que são fundamentais na lei.
são importantíssimos, tidos como, pelo próprio Jesus, como resumo da lei. O primeiro deles, reconhecido como o mais importante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem foi certeiro, ele era conhecedor mesmo. E Jesus diz o seguinte: respondeste corretamente. Se você quer a vida eterna, você precisa cumprir com esses dois mandamentos. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Agora nós temos um probleminha aqui no que Jesus falou, nessa frase de Jesus. Para que você tenha a vida eterna, não adianta só você saber disso. Você tem que fazer isso. Faça isso e você vai viver. E aconteceu que esse homem, a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ué, por que ele queria justificar? E por que ele quis justificar no segundo mandamento e não no primeiro? Por que ele se sentiu constrangido no mandamento que dizia ame o teu próximo e não no mandamento que dizia ame a Deus? Porque o mandamento que diz ame a Deus, ele é um mandamento que as pessoas não conseguem ver aqui. É difícil de analisar até então o meu amor por Deus, eu não consigo ver. Agora, o meu amor pelo próximo, ele é demonstrado na minha ira, no meu ódio, na minha falta de perdão. E este homem, então, ele tentou se justificar dizendo assim: mas quem é o meu próximo para que eu o ame? Quem é? E a palavra, a parábola agora que Jesus conta, ela surge dessa segunda pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola tão conhecida do bom samaritano surge a partir de uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é o meu próximo, tá? Então, se nós não entendermos a pergunta pela qual a parábola existe, nós não entendemos a parábola. Então, Jesus conta a história agora de um homem que foi assaltado e ficou semi-morto ali no canto, na passagem. E descia ali um sacerdote, e esse sacerdote, ele passou de longe, a Bíblia diz. Sabe quando vê alguém, atravessou a rua, foi pelo outro lado. Passou também um levita e, atravessou a rua, foi pelo outro lado. Passou agora um samaritano. O samaritano, ele não era muito bem visto pelos judeus. Era tido como um povo que foi mestiço, misto. E os judeus não viam o samaritano como um povo que cria corretamente em Deus e o buscava corretamente. Mas chegou esse samaritano, o que esse samaritano fez? Ele passou perto desse homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se a ele, cuidou das feridas, aplicou óleo e vinho, que é uma medicação que se pode utilizar. Uma é como se você passasse o álcool ali, a outra ela é um cuidado, é um medicamento utilizado naquela época também. E colocou sobre o seu próprio animal, levou na hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar.
Uau! Então o samaritano, ele fez algo incrível por aquele homem. Tirou seu tempo, gastou, se desgastou, cuidou dele, salvou a vida dele. E agora vem a pergunta que quebra a interpretação da maioria das pessoas para esse texto. E eu preciso que agora, exatamente agora, você preste mais atenção ainda. A pergunta de Jesus foi: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? O que tem estranho dessa pergunta? Você consegue entender? Conseguiu ver a problemática do texto ou não? Não sei se conseguiu captar. Jesus não perguntou quem era o próximo do samaritano. O próximo do samaritano, aí as mensagens convergem. Opa, era o homem. Quem é o meu próximo? É aquele que está precisando ali para eu ajudar. Jesus perguntou quem era o próximo do homem que estava no chão. Quem é o próximo dele? E o texto deixa bem claro que esse homem, o samaritano, passou perto dele. E ele respondeu: foi aquele que o ajudou. Tá, mas vamos agora para a problemática, para o problema que o homem da lei colocou. Quem é o meu próximo para que eu o ame? Quem é? Segundo o texto. Quem é? Quem é o próximo? Eu estou falando que você tem que prestar atenção. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É o bom samaritano. Ele é o próximo? É. Então a resposta aqui do texto é: o teu próximo é igual a esse bom samaritano aqui, que veio de longe, que te encontrou morto, que te cuidou, que te tratou tuas feridas, que te pegou no colo, que te levou na hospedaria, que cuidou de você lá, que pagou o preço do teu tempo na hospedaria e que vai voltar para ver se estava tudo bem. Essa é a resposta. Você entendeu quem é o teu próximo? É aquele que chegou perto de você e te salvou. E ele termina dizendo: você entendeu agora? Entendi. Agora você vai e faz o mesmo. Meus irmãos, se você entendeu esse texto até aqui, glória a Deus. Saia muito feliz, porque nem todos conseguem entender. Tá? Agora vamos tentar aplicar. Vamos tentar compreender aqui o que o texto está nos mostrando. Qual era a pergunta 1? Lembra da pergunta 1? Como eu consigo ter vida eterna? Como eu herdo a vida eterna? Meus irmãos, esse homem falou assim, você sabe os mandamentos? Sei. Você vive eles? Não. Por quê? Porque existe algo extremamente importante na palavra de Deus que nós devemos entender. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei é justa. Quando nós vamos para os mandamentos, nós encontramos tudo isso lá. Mas existe algo que nós precisamos saber da palavra de Deus. Por mais que a lei seja santa, justa, seja boa, ela é inalcançável por nós. Paulo, ao tentar explicar isso para nós, ele diz o seguinte: todos pecaram, ninguém se escapou do pecado, ninguém conseguiu vencer o pecado, ninguém, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3.
Existe a possibilidade de eu ter a vida eterna pela lei? Na teoria, sim. Por quê? Porque você precisa obedecê-la totalmente. Na prática, não. Não tem como. Ninguém consegue ser. Ninguém consegue ser bom o suficiente para chegar e falar assim: você conseguiu, parabéns. Entra aqui, no meu reino, você conseguiu ser santo o suficiente. Não tem como. Não tem como. Paulo diz assim, você que procura ser justificado pela lei, você está crucificando de novo o Senhor Jesus, porque não há como. Não tem jeito. A busca por ser salvo pela lei é a busca por ser salvo por mim mesmo. Como esse homem semi-morto, ele tivesse a capacidade agora de levantar, colocar as feridas, não tendo com o que curar. Ir a pé, ao invés de ir no animal. Pagar hospedaria, não tendo dinheiro porque foi assaltado. Ele não tinha a condição. O primeiro baque do evangelho que nós temos, primeiro confronto do evangelho, do mistério da vida eterna, é que você, por si só, não consegue ser salvo, não consegue a vida eterna, porque você não é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Eu e você somos condenados, porque nós não conseguimos ser bons o suficiente. Amém? O primeiro ensino que nós vemos nesse texto é isso. Muito bem. Faze isso e viverás. Opa! O grande engano que eu e você podemos ter na nossa vida é que nós, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria santidade, pela nossa própria justiça, pelas nossas próprias obras, podemos alcançar algo em Deus. Não, nós não podemos. Nós não conseguimos. Encontre a pessoa mais santa do mundo. Encontre a pessoa que sabe, fez de tudo e o melhor para a sua santificação. E nós vamos colocá-la numa balança e ela vai ser desaprovada. Essa é a questão. O evangelho começa assim, na desaprovação do homem, da humanidade. O evangelho começa dizendo: você não deu, não conseguiu, não deu certo. Por melhor que você tentasse, não dá. Por isso esse homem que, por um momento, em um momento ele recebeu, falou muito bem de Jesus, imagina que joia, né? Agora faz isso. Nesse mesmo momento, ele foi confrontado pela verdade de que ele não conseguiria fazer aquilo. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa sempre partir desse pressuposto, desse entendimento, dessa compreensão, de que quando você chega até Deus, não é porque você teve mérito nisso, de que a bênção que chegou para você, a graça que chegou para você, a alegria que chega para você, não é mérito teu, não é nada porque você foi bom o suficiente, não é porque Deus olhou lá e falou: esse merece. Não, ao contrário, se nós fôssemos receber aquilo que nós merecíamos, ou merecêssemos, nós merecíamos distância de Deus, nós merecíamos condenação eterna, nós merecíamos maldição na nossa vida. Glória a Deus, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Amém? Isso é a misericórdia dEle. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E o nosso relacionamento com Deus deve partir disso. Não sei se você já percebeu, mas o nosso conflito com Deus, a nossa indignação com Deus, a nossa ingratidão com Deus, ela existe
porque nós não somos fundamentados nessa verdade. Porque nós achamos que Deus deveria nos dar, nós achamos que Deus deveria nos abençoar do jeito que nós queremos, deveria fazer aquilo que nós pedimos, deveria dar a vida que nós queríamos, que é a vida do outro e não a nossa. Nós temos uma vida complexada, porque nós não entendemos uma verdade simples, que nós não merecemos, e que tudo que nós temos, tudo que você tem de bom, meu querido, meu irmão, minha irmã, é porque Deus é gracioso e bom para você, e para mim, e isso é libertador. Se você entendeu essa verdade, meus irmãos, eu tenho certeza que a sua vida, ela vai mudar a partir desse momento. De repente você se encontra como uma pessoa que não merecia nada do que tem. E uma gratidão começa a entrar no teu coração e fala: Deus do céu, o Senhor me deu tudo, porque eu não mereço isso. Eu não amo o meu irmão como eu deveria amar. Eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Eu estou totalmente aquém do que eu deveria ser. E o Senhor me deu tudo o que eu tenho. E não só isso. O Senhor me fez filho. O Senhor me amou. O Senhor morreu no meu lugar. E eu tenho a salvação e a vida eterna. Não pelo que eu fiz, mas pelo que o Senhor fez. Não existe um impacto tão forte na vida de uma pessoa do que a compreensão do Evangelho. E a compreensão do Evangelho parte disso. Não é por você. Não é pelas tuas forças. Não é pela tua sabedoria. Não é porque você é bonito demais e Deus te olhou para você, ou porque você é feio demais e Deus olhou para você. Não é por causa disso. Amém? Vamos para um segundo momento, para uma segunda resposta agora que está escondida nesse texto. Vamos para a pergunta 1 novamente. Qual que era a pergunta 1? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E agora Jesus nos coloca no lugar certo, porque os pregadores vão para esse texto, e muitos estudiosos vão para esse texto e colocam no lugar errado. No qual lugar que eles colocam? Eles acham que são o bom samaritano. Não. Quem é você nesse texto? Quem é eu e você? Quem somos nós nesse texto? Nós somos o cara semi-morto. Você está entendendo? Esses somos nós. Nós somos esse cara semi-morto, que caiu na mão de salteadores e ficou estendido e que não pode fazer nada. E que vai morrer, e que já era, que já acabou. Esse cara, ele precisa de apenas uma coisa. Quem está perdido, morto ou morrendo, precisa de um Salvador. E esse texto agora nos coloca como aqueles que necessitam de um Salvador. Primeiro, eu não consigo alcançar. O nível é muito alto para alcançar. Não consigo. Não sou bom o suficiente. Reconheço isso. Se eu não consigo, se eu não sou bom o suficiente, se eu estou morto, semi-morto, não tenho forças, então só me resta a necessidade de um Salvador. Agora, a gratidão que gera, meus irmãos, e que precisa gerar no nosso coração, é algo surpreendente. Não existe nada que mexa tanto conosco, que afete tanto a nossa vida, que mexa tanto na nossa mente e no nosso coração,
do que o fato de que eu não merecendo, eu estando morto, caído, quebrado, doente, para morrer, alguém olhou por mim, alguém cuidou de mim, alguém salvou a minha vida. Amém? Aqui nós entendemos que ninguém que esteja caído como morto pode se salvar. A incapacidade de salvar a nós mesmos fez com que Deus cumprisse seu plano eterno de enviar para nós o Salvador. A gente está falando de salvação. Não, eu sei que você é salvo, meu irmão. Eu sei que todos aqui creem em Jesus. Mas o que é importante, o que esse texto nos mostra, é nós entendermos esse processo. Para que o fruto dessa compreensão gere em nós algo grande e forte e poderoso e muda a nossa vida. Porque tem centenas de milhares de pessoas que creem que Jesus morreu, mas não entendem o processo, não entendem o quanto isso é grandioso. O fruto do Evangelho não flui nos corações, porque não há compreensão, gratidão, rendição, amor, respeito àquilo que Cristo fez. E agora, a primeira pergunta, ela está respondida. Agora ela está respondida. O que eu preciso para fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não está em você. Você não tem que fazer nada. Quem fez tudo foi... Quem fez tudo... Só em direito para mim ali. Obrigado. Quem fez tudo foi o Senhor. Amém? Meus irmãos, eu estou em uma condição. A condição de salvação é que eu não fiz nada para eu ser salvo. E Cristo, pela graça, mediante a graça, fez tudo por mim. Ele fez tudo. Tudo aquilo que eu não consegui fazer, Ele fez por mim. Tudo aquilo. Quem aqui venceu o diabo? Tem alguém aqui que venceu o diabo? Não, nós perdemos para o diabo. Perdemos lá no começo ainda. E eu digo para você, não foi nem eu e você. Foi o cara que era perfeito, né? Adão. Então, o melhor de nós perdeu, foi enganado pelo diabo. Então, vou vencer o diabo. Você não consegue, nós não conseguiríamos. Pare com isso. Nós perdemos para ele. Alguém aqui venceu o pecado? Não, meu irmão. Talvez você esteja pecando agora. Talvez agora, tua mente esteja te enganando. A Bíblia fala que, mostra o 10º mandamento. Qual que é o 10º mandamento? Lembra, não? Paulo usa ele para mostrar para nós que todos pecamos. Qual é? Não cobiçar, não cobiçarás. Ele diz: não cobice a mulher do próximo, a casa do próximo, o que o próximo tem, ou seja, não cobice nada. Então, o mandamento é: não deseje aquilo que não é teu. Pronto. Pá. Deixou todo mundo na pior. Não é verdade? Deixou todo mundo na pior, porque nós fomos presos e enganados nos nossos desejos. Então, você e eu, nós não vencemos isso. Nós não vencemos o pecado. Não vencemos no passado e também agora. Nós não vencemos, nós erramos, nós pecamos diariamente. Alguém venceu a morte?
Sabe como é que você sabe que se você vence a morte ou não? Se não está surgindo ruga em você, né? Se você não está envelhecendo, se você não tem dor e não fica doente, parabéns. Você venceu a morte. Você não envelhece mais. Mas se você está, tem alguém que está envelhecendo aqui? Tá, né? Igual eu, assim. É porque a gente não venceu. Nós não tínhamos condição. Nós perdemos. Nós perdemos para todos os nossos inimigos. Então veio o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Meu irmão, e daí essa hora você olha e fala assim, uau! Daí te dá sabe? Você olha, puxa, chegou o nosso herói. Jesus herói? Não dá isso. Daí chegou o nosso herói, cara. Gente do céu, chegou o nosso herói. E o diabo que nós não vencemos, ele venceu. E o pecado que nós não vencemos, ele venceu. E a morte que nós não vencemos, ele venceu. E ele nos pegou e colocou junto com ele. E disse assim, agora você está comigo e você é vencedor. Não só vencedor, mas Paulo diz, mais do que vencedor. Então nós temos esse segundo momento. E aqui a explicação correta. Gente, eu já vi gente pregando nesse texto que a salvação, se você tem que amar a Deus e amar o próximo. Não, nós não conseguimos. A salvação é isso dali, ó. É você não ter condição alguma de ser salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E que isso produza frutos de gratidão na minha e na tua vida. Amém? Como que é a tua gratidão no teu coração? Meu irmão, quando alguém faz algo bom para nós temos aquela gratidão, né? Puxa vida, fulano e tal fez algo para mim, me deu um presente, me ajudou, fez aquilo. Agora, qual é o tamanho da gratidão quando alguém te salva da morte, do pecado, do inferno, do diabo? Qual é o tamanho da gratidão, do amor que deve gerar nesse teu coração, nesse nosso coração? É essa gratidão, é esse amor que gera, que faz com que a nossa vida cristã, de fato, aconteça. E a terceira e último ensino desse texto. Vai tu e procede de igual maneira. E agora esse texto está nos revelando uma das características mais importantes do Evangelho. Nós já falamos de duas delas, né? Primeiro, veja só, né? Uma parábola que as pessoas não entendem, mas a primeira parte ela nos revela que ninguém consegue ser salvo por si mesmo. Segunda parte, que existe um Salvador que veio para nos salvar. E agora ele nos revela que existe um modelo a ser seguido. Existe um modelo a ser seguido. Antes as pessoas, especialmente o estudioso da lei, para ele o que era o modelo a ser seguido? Era o modelo da lei. Eu sigo a lei certinho, e vou chegar lá. Não. Agora, Jesus nessa parábola ele diz assim, a parábola ela conclui dessa maneira. Está vendo esse homem, o samaritano? Vai lá e faz igual a ele. Imita ele agora. Talvez para você seja isso simples. Legal, simples. Você nem imagina que um dos fundamentos do Evangelho é justamente essa expressão. Vai lá e faça o mesmo. Faça igual.
Olha só, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos ler? João 13, 34 e 35. Vamos ler juntos. Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. Um novo mandamento vos dou. Qual que era o mandamento antes? Qual que era o resumo do mandamento antigo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Podemos lembrar do ame a Deus também. Mas no que diz respeito ao meu relacionamento com as pessoas, ame o teu próximo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como? Como eu vos amei. Tá, então eu estou lendo com a pontuação errada, vou ler com a pontuação certa aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ponto e vírgula. Como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos amei. Como que eu tenho que amar? Como Jesus nos amou. Qual que é o meu modelo? Cristo. Jesus é o meu modelo. Não é mais a lei, que eu não conseguia. A lei, ela teve um objetivo, só um, me mostrar que eu não consigo e que eu preciso de um Salvador. O meu modelo agora é Cristo. Está vendo o que o samaritano fez? Vai lá e faz o mesmo. Como que eu devo me portar? Qual que deve ser a minha vida? Como deve ser a minha caminhada? Como eu vos amei, vós também amais uns aos outros. E aqui nós temos um terceiro pilar da vida cristã, meus irmãos. Eu recebo o amor de Cristo na minha vida. E a hora que eu recebo o amor de Cristo, o amor que eu não tinha, o amor que por mim eu não conseguiria, agora eu tendo esse amor, porque eu recebi dele, eu consigo amar o meu irmão. Isso é tão forte que o apóstolo João, ele escreve assim: nós amamos, por quê? Por qual motivo? Qual é a condição? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele não nos amasse primeiro, nós não teríamos condição de amar. Giovanni, eu tenho dificuldade de amar. Sabe por quê? Você não tem a condição de amar, porque você não conhece o amor de Deus. Eu tenho dificuldade de perdoar. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar? Porque você não conhece o perdão de Deus na tua vida. Eu tenho dificuldade de ter paciência. Não tenho paciência. Sou irritado, sou bravo. Sabe por quê? Porque você não conhece o Deus que é paciente com você. A nossa vida cristã não está em nós mesmos. E essa parábola, ela grita isso para nós quando nós entendemos. Ei, você que é conhecedor da lei, a vida em Deus não está em você mesmo. A vida em Deus está no Salvador que Ele enviou. E quando você recebe da sua salvação, quando você experimenta da sua bondade, você experimenta da sua vontade, quando você experimenta do cuidado que Ele teve por você, então flui de você vida, paz e amor. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu não preciso ficar dizendo para você fazer coisas boas. A minha pregação aqui não é para você ficar mandando você fazer, perdoar, fazer isso, fazer aquilo, ser bom. Não é. A minha pregação e pela graça de Deus, que o amor de Deus em Cristo Jesus seja revelado para você.
E esse amor revelado na tua vida, meus queridos, eu não vou precisar dizer para você perdoar, porque vai fluir o perdão de Deus na tua vida. Eu não vou precisar insistir que você ame teu irmão, porque vai fluir esse amor. Para que você tenha paciência, para que você seja comprometido, para que você ajude o teu próximo, porque vai fluir isso em você. Eu não necessito mais imposição. Não é uma coisa que eu chegar para uma árvore e começar a impor para ela: dê fruto, árvore. Dê fruto, senão eu vou cortar você. Não preciso. O que eu preciso? Eu preciso regar ela e pôr adubo nela. E quando eu faço isso, ela flui em frutos. E agora essa parábola que parecia ir para um outro lado, né, na nossa compreensão, agora nós entendemos o Evangelho. Como eu faço para eu herdar a vida eterna? E agora nos revela que a vida eterna não está naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que Deus faz. E o fruto dessa vida flui em amor aos meus irmãos, um amor que eu nunca seria capaz de dar por mim mesmo. Amém? Oh, meus queridos, quão constrangido você fica com isso? Qual é o nível do constrangimento? Qual é o nível assim, você olha para o teu coração e fala: Senhor, mano, qual é o nível? Qual é o nível que isso toca você? Qual é o nível que isso mexe com você? Como que isso, sabe, chega e fala, e trabalha ali, quebra você? Qual é o nível de quebrantamento que isso produz? Porque essa mensagem, chegando até você, mexendo com você, trabalhando na tua vida, te muda para sempre. Para sempre. Assim como tem me mudado dia após dia. Assim como tem mudado a minha casa dia após dia. Assim como tem mudado as pessoas que eu convivo. E tenho visto aqui, você, um exemplo, pessoas aqui. Cada dia mais, um coração em Deus, uma compreensão em Deus, vencendo feridas, vencendo lutas, vencendo amarguras, vencendo angústias, vencendo problemas, vencendo erros e complicações nas suas vidas. Sabe por quê? Simplesmente porque tem encontrado o amor de Deus em Cristo Jesus, sinceramente. Só disso que nós precisamos. Quinta, né? Estávamos lendo sobre isso. O Júlio estava aqui. Eu e o Júlio e o Roger. E nós lemos isso, né? Eu oro porque o amor seja revelado para vocês. Vocês entendam o amor de Deus. Efésios, capítulo 3. Essa é a minha oração. Eu me ponho de joelhos para que vocês conheçam o amor de Deus. É isso que vocês precisam. Conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. E a hora que nós conhecemos, meus irmãos, nunca mais. Já era. A nossa vida nunca mais é a mesma. E Deus carimba você. Pá, e você nunca mais volta ao estágio normal. Porque o amor de Deus em Cristo Jesus foi revelado no teu coração. E eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Vamos pedir que Deus venha mais uma vez tratar conosco. Talvez você não se sinta amado. Talvez você já esteja caminhando, crendo em Cristo já há muito tempo. Mas o amor de Deus ainda não foi revelado para você. E hoje eu oro por isso. A minha oração, para que esse amor seja revelado na tua vida. Que você consiga compreender a amplitude, a dimensão, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E você possa ver que isso é suficiente. O amor de Cristo é suficiente para te dar a paz que você precisa, a alegria que você precisa, para te motivar a viver o dia de amanhã,
e os próximos dias da sua vida. E o amor de Deus é suficiente para transformar você e a tua casa, e mudar o teu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. E o amor de Deus flui. Que nós começamos a entender a grandiosidade do nosso Salvador, daquele que nos encontrou no chão, nos encontrou na morte, nos encontrou no abismo, na perdição, nos encontrou nas trevas, presos, aprisionados nos nossos próprios pecados, aquele que nos encontrou e poderia ter passado de largo, mas passou por perto. E o texto diz, ele passou por perto, e ele nos olhou, e ele teve compaixão de nós. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor olhou por nós, olhou para nós. Estávamos caídos, sem vida, sem chance, sem nada, e o Senhor olhou, e o Senhor teve compaixão de nós, e o Senhor fez aquilo que ninguém poderia fazer. O Senhor tratou as nossas feridas, o Senhor pagou o preço, e o Senhor disse que iria voltar, que o Senhor ainda pensa em nós, porque fez tudo por nós. Ah, Deus, e nosso coração é quebrantado no fato de que o Senhor vai voltar. E nós estamos ansiosos, Deus, nessa hospedaria, esperando que o Senhor volte. Que nós temos que demonstrar a nossa gratidão também pessoalmente. Gratidão porque o Senhor pagou o preço e nos salvou, e nos deu a vida, e nos prometeu a vida eterna, Deus. E aqui está a vida eterna. A vida eterna está no Senhor. E quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ser a vida em nós, Deus. E hoje nós temos condição de amar, de perdoar, de compreender, de entender, de aceitar, de ajudar, de caminhar uma milha, duas ou mais. Nós temos condição, Deus, de não retribuir, de não xingar, de não rebater, de não ofender. Nós temos condição de perdoar, de amar. Nós temos condição, Deus, de fazer aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque nós somos cheios do Teu amor, Deus. Que o Senhor possa transbordar o Seu amor para conosco. Transborda, Deus, o Seu amor para conosco. Transborda o Seu amor para conosco. Aleluia, Deus. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus.
possamos ser de glória em glória transformados, Senhor, transformados pela compreensão do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Que eu possa poder Te amar cada vez mais, meus irmãos, no amor que Cristo tem me amado, e que nós possamos nos amar cada vez mais, com o amor que Deus tem dado de forma abundante para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não saia daqui sem ter um tempo de comunhão com seus irmãos. Tenha uma boa semana. Quinta-feira estaremos aqui estudando a palavra. No sábado temos o chá das 5. No domingo estaremos aqui novamente em comunhão com a palavra. Domingo, dia 8, que é o domingo que vem, nós teremos uma reunião com o grupo de apoio. Se você faz parte também, nós vamos terminar o culto e nos reunir. Deus abençoe grandemente.